amores, olha a tia Sama de novo. Vamos lá para a nossa historinha, para a gente terminar a historinha, a história de José, a nossa história. Vamos lá, pega a Bíblia. Ó, é uma história bem longa e começa da página 60 e vai até a página 93. Depois vocês pedem para o papai ou para a mamãe ler essa história para vocês, tá certo, meus amores? Mas tia Sama parou quando José foi jogado no poço e os irmãos foram para casa. E chegando em casa, falou para o pai, mostrando aquela túnica toda ensanguentada e achando que eles não tinham culpa. E o pai chorando, 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 muito, muito, muito triste. E aí, olha só, crianças, eles venderam José, não é? Para os israelitas. E José chegou lá, ele foi vendido como escravo. Você sabe o que é ser escravo? É você trabalhar, é você ter um dono. É você trabalhar, não ter direito a nada. Então lá, quando José chegou nessa casa muito grande, era um palácio. José fazia tudo, José varria, José limpava tudo. Tudo José fazia e não ganhava nada. Mas o José continuava com a mesma fé, com a mesma obediência a Deus, com a mesma comunhão. Então José ficou lá e certo dia uma mulher lá do palácio, ela queria que José fizesse algo errado e José não fazia esse tipo de coisa errada. E o esposo dela era Potifar. Potifar foi o homem que comprou José. Então ele era quem comandava tudo lá no palácio. E essa mulher, ela ficou com raiva de José, porque José não fez o que ela queria que José fizesse. Só que era algo muito errado. E José era o homem de Deus, temente a Deus. E ele não ia fazer esse erro. E o que aconteceu? Ela, com raiva de José, ela chegou lá no marido e ela inventou uma história falsa, uma história mentirosa para ele. E sabe o que aconteceu? Ele pegou José e olha, ele colocou José na prisão. José agora estava preso lá na prisão. Mas mesmo assim, José foi para a prisão. José agora se tornou um prisioneiro, sem ter feito nada de errado. E continuava José com a fé em Deus, com a obediência e com a comunhão com Deus. José agora, nessa prisão, José orava, José conversava, falava das suas tristezas, das suas angústias, falava para Deus. Só que nessa prisão tinha duas pessoas lá, junto lá com José. Mas certo dia José observou que essas pessoas estavam muito preocupadas. E aí José perguntou por que ele estava tão preocupado. E eles falaram que tinha tido um sonho muito ruim. Aí José, ele foi decifrando esse sonho, falando o significado desse sonho. Pois bem, meus amores, um certo dia, no palácio, um rei chamado Faraó, ele também teve um sonho muito, muito ruim. E aí ele já tinha chamado várias pessoas para saber o significado desse sonho tão ruim que ele tinha. Ele já não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer, estava muito, muito apavorado. Aí um lembrou, disse, tem uma pessoa que está lá na prisão e ele sabe decifrar esse sonho. Aí Faraó falou, manda buscar. Aí foi buscar José. E agora José ficou de frente a Faraó. E aí perguntou a Faraó qual foi o sonho que ele teve. E aí Faraó falou o sonho todinho para José. E aí José, ele soube decifrar o significado desse sonho para Faraó. Mas aí Faraó ficou muito feliz. E ainda
Faraó perguntou o que ele poderia fazer para esse sonho que ele teve, que foi tão ruim, não acontecer. Aí José falou o que ele poderia fazer para que isso não acontecesse. Então, assim que José falou, ele fez tudo o que José falou. E aí, meus amores, olha só, a partir desse momento, a vida de José mudou. Porque agora, José não era mais um prisioneiro. José agora, ele fazia todas as tarefas do palácio, as tarefas bem importantes, porque agora o faraó ficou com confiança em José. E agora José, depois do faraó, a pessoa mais importante era José. Olha que coisa linda. José, agora, ele estava numa posição boa, não é? Mas eu pergunto a vocês, esse sonho que o faraó teve e que o José soube decifrar, será porque José era um homem que sabia adivinhar? Não. José, ele não adivinha, ele não sabia adivinhar. Era porque José era um homem de Deus. José tinha comunhão com Deus. E Deus ajudou a José a decifrar esse sonho. Por isso que José foi capaz de decifrar o sonho que o faraó tanto queria. Olha só, meus amores. E o tempo passou. E agora José, depois do faraó, era a pessoa mais importante. José vendia, José comprava gado, José fazia todo o trabalho que faraó pedia para ele fazer. Agora com outra posição. Uma posição privilegiada. Certo, meus amores? E o tempo passou. E aquele sonho que José falou e decifrou para o rei, era um momento de grande dificuldade. Mas como José tinha decifrado esse sonho, naquele palácio, no Egito, ninguém estava passando por dificuldade. Mas lembra daqueles irmãos de José, que deixaram José, que fizeram José sofrer? Lá onde eles moravam, estava passando por muita dificuldade. Então eles saíram da cidade deles e foram lá para o Egito. E agora eles foram em busca de ajuda de água, de mantimentos, porque onde eles estavam não tinha mais nada dessas coisas. Então eles precisavam. E ele chegou, e olha só, chegou exatamente no lugar que agora José tinha assim, ó, alguns poderes, não é? E José, quando avistou os irmãos, quando viu, José conheceu os irmãos imediatamente. Mas José, ele não recusou em ajudar os seus irmãos. Os seus irmãos não conheceram José. Como eles iam conhecer, né? Jamais eles poderiam imaginar que José, vendido como escravo, se tornasse uma pessoa tão importante. José agora era o governador do Egito. Olha só, ele agora governava. Os irmãos dele não iam acreditar que aquele homem era José. Nem conheceu, mas José conheceu. Mas José sempre tinha no seu coração amor. Amor pelo Pai da terra, amor pelo Pai do céu, amor pelos seus irmãos. Só que eu sei que José, quando viu os irmãos, avistou os irmãos, quando ficou assim frente a frente, José, ele chorou, ele sentiu tristeza, chorou, mas ele não se recusou em ajudar. Pois bem, crianças, ele ajudou todos os irmãos. E agora, José, ele ficou muito feliz em poder ajudar. Mas ele se apresentou. Já que os irmãos não conheceram, José conheceu todos os irmãos. E agora ele queria ter o prazer e a alegria de rever o pai. Porque José, quando foi mandado para o Egito, José não teve nem a chance de dizer adeus, papai. E agora José pediu. José se apresentou para os irmãos. José fez uma festa, fez muita alegria. E os irmãos, né, ficaram assim, mas
diante a grandeza que José expressou para cada um deles, eles também ficaram felizes. Pediram perdão, pediram desculpa a José, tudo ficou bem. E agora José fez um pedido a ele. Eu quero ver o nosso pai. E assim, crianças, olha a parte mais linda. Agora os irmãos voltam para casa com mantimento, com água, com tudo que eles precisavam. E agora falou para o pai que José não tinha morrido, que José queria muito, muito ver o pai. E assim eles fizeram. Levaram o pai até o encontro com José. E olha a alegria e a festa que fizeram, esse encontro do pai com José e com os irmãos. Essa é a história de José. Teve um final feliz. Gente, olha só. José era um homem especial. Ele não guardava rancor, não guardava raiva, não tinha ódio das pessoas. Ele era um homem que tinha comunhão com Deus, que falava com Deus, que orava a Deus em momentos mais difíceis da vida dele. Que cada um de nós sejamos igual a José. Nos momentos difíceis, no momento de tristeza, que nós tenhamos comunhão e conversa com o nosso Deus. Porque só Ele é quem pode transformar o nosso coração num coração bom, entendeu? Num coração generoso. Que cada um de nós sejamos como José foi. Gente, essa história é uma das mais lindas. Peça para o papai ou para a mamãe fazer essa leitura. A leitura de José. Certo, meus amores? Beijo de tia Selma. Até a próxima aula.